Imagine uma luz que atravessa o tempo, que nasceu quando o mundo ainda se iluminava com velas e lamparinas, e que, mesmo após mais de um século, continua brilhando. Ininterrupta, firme, como se desafiasse o próprio conceito de fim. Essa é a história da Centennial Bulb, a lâmpada que nunca se apaga. E o que parece apenas uma curiosidade tecnológica, na verdade, revela muito sobre nós, sobre o modo como criamos, consumimos e esquecemos o valor daquilo que dura. Porque, no fundo, essa pequena lâmpada acesa em um quartel de bombeiros da Califórnia não ilumina só um cômodo. Ela ilumina uma era inteira e nos faz perguntar: por que tudo hoje precisa quebrar tão rápido? A luz que desafiou o tempo. Em Livermore, uma cidade tranquila da Califórnia, há um quartel de bombeiros comum. Portas vermelhas, sirenes, caminhões reluzentes, cheiro de óleo e fumaça. Mas pendurada no teto, em um soquete simples, vive algo extraordinário. Uma lâmpada, fabricada em 1890, acesa desde 1901 e, contra todas as probabilidades, ainda funcionando. São mais de 120 anos de luz contínua, um recorde reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records como a lâmpada mais duradoura do mundo. Ela já viu guerras, pandemias, revoluções tecnológicas, viu impérios caírem, computadores nascerem, carros elétricos substituírem motores barulhentos. E, no entanto, ela continua ali, discreta, silenciosa, como se fosse parte do ar. Hoje, ela brilha com uma intensidade modesta, cerca de 4 watts, o suficiente para uma penumbra suave, um brilho quase nostálgico. Mas é justamente essa modéstia que a fez eterna. Um presente para a necessidade. A história começa no início do século XX. Os bombeiros de Livermore precisavam de uma luz constante. Uma lâmpada que não os deixasse no escuro durante as emergências noturnas. Foi então que um empresário local doou uma peça especial, fabricada à mão pela Shelby Electric Company, uma das concorrentes diretas de Thomas Edison. A Shelby era conhecida por fabricar lâmpadas robustas, com filamentos de carbono feitos com extremo cuidado. Cada uma era única. Nenhuma linha de montagem automática, nenhum corte de custo. Era o tempo em que as coisas eram feitas para durar. Essa lâmpada foi instalada em 1901. Desde então, permaneceu ligada quase sem interrupção. Foram apenas 22 minutos apagada, somados em mais de 120 anos, durante breves apagões ou mudanças de prédio. Pense nisso. Enquanto o mundo trocou bilhões de lâmpadas, ela continua iluminando o mesmo quartel, a mesma história, o mesmo tempo. O segredo do brilho eterno. Em 2007, uma física norte-americana chamada Deborah Katz, da Academia Naval dos Estados Unidos, decidiu investigar o mistério. Por que essa lâmpada sobreviveu tanto? Ela analisou exemplares semelhantes fabricados pela Shelby e descobriu 2 pistas fundamentais. Primeiro, o filamento. Ele é cerca de 8 vezes mais grosso do que o das lâmpadas modernas. Segundo, ele é feito de carbono, não de tungstênio, e se comporta como um semicondutor. Isso significa que, ao contrário das lâmpadas comuns, que superaquece e se desgasta, o filamento da Centennial Bulb melhora sua condução elétrica conforme esquenta. Ou seja, quanto mais trabalha, mais estável fica. Um paradoxo encantador. Um lembrete de que, às vezes, o segredo da durabilidade está em não resistir, mas em se adaptar. E há outro fator decisivo. Ela nunca é desligada. O simples ato de acender e apagar é o que mais danifica uma lâmpada incandescente. O filamento sofre com a contração e expansão térmica. Microfissuras se formam até que um dia ele se rompe. Mas a Centennial Bulb nunca passa por esse trauma. Ela permanece em um estado constante de calor, em paz, evitando o estresse do início e do fim. Talvez essa seja a metáfora mais bela dessa história. A lâmpada que nunca se apaga sobrevive porque nunca deixa de ser o que é. Não se interrompe. Não recomeça, apenas segue, iluminando o tempo e a obsolescência. Mas o mistério da lâmpada eterna vai além da engenharia. Em 2010, um documentário espanhol chamado The Light Bulb Conspiracy
A conspiração da lâmpada apresentou uma teoria intrigante. Segundo o filme, a Centennial Bulb seria a prova viva de que a humanidade escolheu esquecer como fazer coisas que duram. Na década de 1920, um grupo de fabricantes chamado Cartel Phoebus teria feito um acordo secreto: limitar a vida útil das lâmpadas a 1000 horas para que as pessoas comprassem mais. Nascia ali o conceito de obsolescência programada. De repente, o brilho da lâmpada de Livermore ganhava outro significado. Ela era a testemunha de um tempo anterior ao lucro sobre a durabilidade. Um lembrete incômodo de que é possível fazer diferente. E o mais fascinante, ela ainda está acesa. Enquanto empresas planejam lançamentos anuais de produtos que se tornam ultrapassados em meses, essa pequena luz continua resistindo, como um protesto silencioso contra a pressa e o desperdício. A lâmpada com fã-clube. Hoje, a Centennial Bulb é uma celebridade. Ela tem site oficial, câmera 24 horas transmitindo seu brilho ao vivo e até perfil nas redes sociais. Sim, uma lâmpada com fã-clube. As pessoas a visitam, tiram fotos, mandam mensagens. Há quem diga que ela é um símbolo de esperança, de que algo, em algum lugar, ainda permanece constante. Outros a veem como um protesto romântico contra o mundo descartável em que vivemos. Quando o quartel precisou mudar de prédio, a lâmpada foi transportada com escolta policial e caminhão de bombeiros. Ela viajou protegida como uma relíquia. E durante a reinstalação, os técnicos tomaram um cuidado quase cerimonial, como se estivessem lidando com uma entidade viva. É difícil não se emocionar, porque no fundo sabemos, não é só uma lâmpada. É uma metáfora acesa sobre nós mesmos, o brilho da paciência. Vivemos na era do imediato. Carregamos no bolso uma tela que nos entrega o mundo em segundos, mas, ao mesmo tempo, essa pressa silenciosa nos faz perder o encanto daquilo que leva tempo. A Centennial Bulb é o oposto disso. Ela é o símbolo da paciência. Um objeto que sobreviveu não porque era perfeito, mas porque foi feito com propósito e calma. Cada camada de carbono, cada curva do filamento, cada gota de vidro, tudo ali foi pensado para resistir, não para impressionar. Talvez por isso ela emocione tanto. Porque, sem perceber, todos nós sentimos falta dessa durabilidade, nas coisas, nas relações, em nós mesmos. Vivemos apagando e acendendo, mudando e trocando, enquanto algo dentro de nós só quer permanecer aceso. Imagine se nossas criações fossem feitas assim, com o mesmo cuidado, o mesmo propósito de durar. Como seria o mundo se cada produto fosse pensado para resistir ao tempo, em vez de ser substituído por outro mais novo a cada estação? Talvez o brilho dessa lâmpada seja mais do que luz. Talvez seja um espelho entre o mito e a ciência. Há quem diga que o segredo da Centennial Bulb é simplesmente físico. Um filamento grosso, baixa voltagem, temperatura constante e sorte. Mas o fascínio que ela desperta não é apenas científico, é quase espiritual. O ser humano sempre se encantou com o que desafia o tempo: pirâmides, manuscritos, relíquias, monumentos. Mas raramente um objeto tão simples quanto uma lâmpada ganha esse status. Ela não é dourada, não tem pedras preciosas, não foi feita por um artista. E, no entanto, se tornou um símbolo universal de persistência. Talvez porque, no fundo, ela representa o sonho de todo ser humano: permanecer. Continuar iluminando, mesmo quando o resto escurece. A chama e o legado. Mais de um século se passou, e o mundo mudou mais do que qualquer um poderia imaginar em 1901. A lâmpada já sobreviveu a 2 guerras mundiais, ao nascimento da televisão, a chegada do homem à Lua, a era digital, a internet, a inteligência artificial. Ela já viu o impossível se tornar cotidiano, mas ela mesma nunca mudou. Permaneceu fiel à sua função, uma pequena luz que ilumina o trabalho dos bombeiros de Livermore, geração após geração. E talvez seja isso que a torna tão tocante. Enquanto tudo ao redor se transforma, ela permanece. E permanecer hoje
é quase um ato revolucionário. A Centennial Bulb não brilha com intensidade, mas sua luz é de uma constância rara, uma constância que não ofusca, mas conforta. Ela nos lembra que o brilho verdadeiro não está em ser o mais forte, mas em resistir com serenidade. No fim, o mistério da lâmpada eterna é menos sobre tecnologia e mais sobre intenção. Ela foi criada em uma época em que fazer bem feito era mais importante do que fazer rápido. E talvez seja por isso que ela ainda esteja aqui, brilhando, quando tantas outras luzes já se apagaram. E você? Quantas vezes já apagou e reacendeu algo em sua vida? Quantas vezes tentou brilhar mais forte, quando talvez o segredo fosse apenas continuar aceso? Quando a pressa apaga o brilho, a lâmpada de Livermore nunca teve pressa. Ela não brilhou para ser notada. Não nasceu para competir. E talvez seja exatamente por isso que tenha sobrevivido por tanto tempo. Nos tempos modernos, confundimos intensidade com propósito. Queremos tudo mais forte, mais rápido, mais brilhante. Mas esquecemos que o brilho excessivo consome o próprio combustível. Assim é com as lâmpadas, e também conosco. Pense nas coisas que você já descartou. Um celular que ainda funcionava, uma roupa que poderia ser consertada, um projeto que só precisava de paciência. Vivemos em um ciclo de substituições constantes, enquanto uma lâmpada centenária nos observa silenciosa, lembrando que o novo nem sempre é melhor. Ela é o símbolo de uma era perdida. O tempo em que as coisas eram feitas para durar o suficiente para se tornarem parte da história de alguém. A ironia do progresso. Há algo de profundamente irônico nisso. O século XX começou com a promessa de progresso. Máquinas, indústrias, automóveis, luz elétrica. Tudo parecia nos libertar das limitações do passado. Mas no caminho, algo se perdeu. O avanço trouxe também a pressa, o consumo, o descarte. Começamos a fabricar coisas não para servirem ao tempo, mas para nos manter dependentes do próximo modelo. E enquanto nossas casas se enchem de dispositivos que prometem melhorar a vida, uma lâmpada de 1901 ainda brilha, provando que o verdadeiro avanço pode estar naquilo que não precisa mudar. A Centennial Bulb é um paradoxo aceso, uma tecnologia ultrapassada que superou todas as modernas. E seu brilho fraco é como um sussurro, uma lembrança de que, talvez, o que chamamos de progresso seja apenas um tipo diferente de escuridão. O que é o tempo para uma lâmpada? Já se perguntou o que é o tempo para uma luz que nunca se apaga? Ela não vê os dias passarem. Não sente a diferença entre ontem e amanhã. Para ela, tudo é o mesmo instante. Um fluxo contínuo de energia, calor e existência. Há uma serenidade nisso. Enquanto nós vivemos ansiosos pelo futuro, ela apenas está. Sem pressa, sem medo de se apagar, sem precisar provar nada. Talvez o segredo da longevidade, para lâmpadas e para pessoas, seja esse: encontrar um ritmo próprio, uma constância interna que não dependa das tempestades externas. A Centennial Bulb não luta contra o tempo, ela dança com ele. E ao fazê-lo, nos ensina uma lição que esquecemos: a de que nem tudo precisa mudar para continuar vivo. A cultura do descartável. Vivemos cercados por promessas de atualização. Cada ano, uma nova versão. Cada mês, um novo modelo. Mas no fundo, o que estamos atualizando? Nossos aparelhos ou nossa própria impaciência? A cultura do descartável transformou o ato de substituir em virtude. Jogamos fora o velho sem pensar que o velho, às vezes, ainda tem algo a ensinar. A lâmpada centenária nunca teve uma versão 2.0. Ela foi feita uma vez, e foi o suficiente. E isso, num mundo de obsolescência, é quase poético. Quando a luz se torna memória, os bombeiros de Livermore dizem que, quando olham para a lâmpada, sentem como se ela fizesse parte da equipe. Ela está lá desde o primeiro dia de muitos deles. Já iluminou gerações de guardas, mecânicos, motoristas e novatos.
É uma testemunha silenciosa das madrugadas cheias de sirenes, das histórias contadas no café, dos risos depois de um resgate bem-sucedido. Ela não fala, mas ouve tudo. Não brilha forte, mas nunca falha. E é por isso que a respeitam tanto. Não apenas por sua resistência física, mas pela constância emocional. A sensação de que, não importa o que aconteça, haverá sempre uma luz esperando quando voltarem. O símbolo da durabilidade. Durabilidade é mais do que tempo. É presença contínua. É existir sem precisar provar seu valor a cada instante. A Centennial Bulb é durável porque foi feita com propósito. E propósito é o que falta na maioria das coisas que criamos hoje. Quantos objetos modernos você acredita que estarão funcionando daqui a 100 anos? Quantos terão sobrevivido sem ser substituídos, reciclados, esquecidos? A lâmpada centenária é a exceção que desafia o sistema. E é justamente por isso que ela fascina. Porque, no fundo, é um lembrete de que a qualidade é uma forma de resistência. Luz, silêncio e significado. Há algo quase espiritual na ideia de uma luz que nunca se apaga. Não é apenas física, é simbólica. A chama eterna sempre esteve presente nas culturas antigas, nas fogueiras dos templos gregos, nas velas dos altares, no fogo das Olimpíadas. Manter uma chama viva sempre foi um gesto sagrado. E talvez a Centennial Bulb seja, à sua maneira, um templo moderno. Um lembrete de que a permanência ainda é possível num mundo de instantaneidades. Afinal, não é apenas eletricidade o que ela conduz, é história. Uma linha ininterrupta entre o passado e o presente. E cada vez que alguém olha para ela, uma pergunta silenciosa se acende. Por quanto tempo o que criamos ainda pode durar? O paradoxo da fragilidade é curioso. A lâmpada é feita de vidro, um dos materiais mais frágeis que existem, e, no entanto, sobreviveu a terremotos, tempestades, incêndios e mudanças de prédio. Como algo tão delicado pôde ser tão resistente? Talvez porque sua força esteja no cuidado que recebeu. Durante mais de um século, cada pessoa que a manipulou sabia o valor que ela tinha. E esse respeito coletivo se tornou parte de sua estrutura. Ela não sobreviveu apesar da fragilidade, sobreviveu com ela, como nós. Porque o que realmente resiste ao tempo não é o que é indestrutível, mas o que é cuidado. A era da pressa e a morte do cuidado. Hoje, quase nada recebe esse tipo de atenção. Tudo é feito para ser substituído, não preservado. Os objetos não têm mais história, têm prazo. E quando o prazo expira, jogamos fora. A Centennial Bulb nos faz pensar sobre o valor do cuidado, não apenas com as coisas, mas com o tempo, com as pessoas, com o que construímos. Ela é a lembrança de que o amor e o zelo são formas silenciosas de eternidade. Uma metáfora sobre nós. Se pensarmos bem, a Centennial Bulb é uma metáfora perfeita para a alma humana. Dentro de cada pessoa, há um pequeno filamento que queima, o desejo de viver, de criar, de iluminar o próprio caminho. Mas a maioria de nós vive acendendo e apagando esse brilho. Ora por medo, ora por cansaço, ora por achar que não vale mais a pena. E é assim que nos desgastamos. A lâmpada centenária, por outro lado, nunca deixou de brilhar. Mesmo quando seu brilho diminuiu, ela continuou. Sem pressa, sem interrupções. Ela nos ensina que talvez o segredo não seja brilhar com força, mas brilhar com constância. A constância como virtude. Num mundo movido a picos de atenção e recompensas rápidas, ser constante virou ato de resistência. Tudo hoje é efêmero. O sucesso, a fama, os relacionamentos, as ideias. Mas a verdadeira grandeza está em permanecer. Em continuar fazendo o que se ama, mesmo quando ninguém está olhando. Em manter acesa a própria chama, mesmo quando o mundo parece escuro. É por isso que a Centennial Bulb emociona. Ela é a lembrança de que constância também é uma forma de coragem. Quando o tempo se curva à paciência, talvez o segredo da lâmpada não esteja em sua estrutura, mas em sua história. Ela atravessou gerações porque foi protegida, cuidada, celebrada. Cada pessoa que a viu acesa se sentiu parte de algo maior.
uma corrente de luz passando de mãos em mãos. E é essa continuidade que a torna eterna, porque a eternidade não é ausência de fim, mas presença de significado. A Centennial Bulb não desafia o tempo, ela o acolhe. E o tempo, por respeito, a deixa brilhar. O que realmente apaga uma luz. Talvez a maior lição que essa lâmpada nos oferece é simples. As coisas não se apagam porque envelhecem. Apagam-se porque deixam de ser cuidadas. Tudo o que é feito com propósito pode durar. Tudo o que é feito apenas por lucro desaparece. O brilho que nasce da intenção correta é o único que resiste às sombras do tempo. Um símbolo de humanidade. Hoje, a Centennial Bulb continua iluminando o quartel de Livermore. Pequena, quase tímida. Mas seu brilho é visto por milhares de pessoas no mundo inteiro, não pela intensidade, mas pela história. Ela se tornou um símbolo daquilo que o ser humano tem de melhor. A capacidade de criar algo que dure. Algo que, mesmo pequeno, carregue em si a beleza da eternidade. A despedida que nunca vem. Toda lâmpada um dia se apaga. Mas essa parece ter decidido adiar o fim. Talvez porque entenda que o mundo ainda precisa dela. Que ainda há algo a aprender com sua luz paciente. E quando um dia ela finalmente se apagar, porque tudo um dia termina, talvez não seja o fim. Porque o que ela simboliza já ultrapassou a própria matéria. Ela é mais do que vidro e carbono. É memória, é ideia. É lembrança viva de que o brilho mais duradouro é o que vem do cuidado e do propósito. A lâmpada em nós. Se você visitar o quartel de Livermore hoje, verá uma pequena luz amarelada tremulando atrás de uma proteção de vidro. Ela parece comum, mas, ao olhar de perto, você sente algo diferente. Uma calma silenciosa, uma sensação de reverência. Ali, em um simples soquete, está um século inteiro de humanidade. Um testemunho luminoso de que o que é feito com intenção verdadeira nunca se apaga completamente. E talvez essa seja a mensagem que ela quer nos deixar. Não importa quanto tempo passe, o que é feito com amor e propósito sempre encontra um jeito de continuar brilhando. Porque no fim, somos todos como lâmpadas. Alguns brilham forte e rápido, outros suave e constante. Mas o que realmente importa é nunca deixar a luz se apagar. E assim termina a história da lâmpada que nunca se apaga. A Centennial Bulb, a luz que desafiou o tempo. Um símbolo da engenhosidade humana, da paciência, da constância e do poder do cuidado. Se essa história acendeu algo dentro de você, deixe que essa luz continue. Compartilhe, comente e se inscreva para seguir descobrindo outras histórias que iluminam o lado mais humano da tecnologia e do tempo. E lembre-se, enquanto houver uma pequena chama acesa, em Livermore ou dentro de você, a escuridão nunca será completa.